Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. No livro de João, capítulo 6 e o verso 37, a Bíblia diz que Deus escolheu você para que você fizesse parte do reino de Deus. Mas Deus escolheu você, mas a decisão de permanecer na presença do Senhor Jesus e aceitar a sua palavra depende de você. Jesus ensinando sobre a palavra do Senhor, olha o que diz o texto sagrado aqui no livro de Mateus, capítulo 7 e o verso 13 e 14. Jesus ensinando diz assim: Entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Então Jesus falando aqui de dois caminhos. Jesus ele fala do caminho da salvação e do caminho da perdição. Ele fala de duas portas, a porta ampla e a porta estreita. O que é a porta ampla? Quando Deus nos chamou, como eu acabei de ler, que no livro de João a Bíblia diz que Deus ele chamou, você me chamou para que nós venhamos fazer parte do reino dele, ter os benefícios e no final da nossa vida receber a coroa da vida e a vida eterna e passar a eternidade na presença do Senhor Deus. Só que Jesus falou que esses dois caminhos, essas duas portas, nós temos que escolher. Então ele diz aqui: entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz para a perdição. E ele fala que muitos estão escolhendo a porta larga. Ele não está falando aqui das pessoas do mundo, ele está falando das pessoas que ouviram a palavra do Senhor, aceitaram ele, e agora, em vez de escolher a porta estreita, a porta difícil, estão escolhendo a porta larga. E ele fala aqui, né? Estreita é a porta, pois a larga é a porta ampla e o caminho que leva à perdição. O que é a porta larga? A porta larga é o mundo. A porta larga é nós fazermos a nossa própria vontade. A porta larga é nós não respeitarmos a palavra do Senhor e fazer aquilo que nós desejamos. Fazer nossos próprios desejos, pecarmos, não se preocupar com a nossa salvação, não se preocupar em buscar ao Senhor. Só que nós sabemos que o final desse caminho, o final dessa porta é a perdição, é o inferno. Só que Jesus ele fala aqui, né? Porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida. E apenas um pouco encontra esse caminho. Então Jesus está dizendo que porque estreita é a porta que conduz à vida. Quando ele fala de vida, ele fala da vida eterna. Mas essa vida também ela pode ser aplicada a nós agora. Porque se eu escolho o caminho largo, se eu escolho o caminho da desobediência e não viver na presença de Deus, então Deus ele não tem compromisso algum comigo. Eu vou fazer minha própria vontade, eu vou fazer o que eu quero, só que no final eu receberei aquilo que eu plantei, eu vou colher aquilo que eu plantei. Mas se eu escolho a porta estreita, que é servir a Deus, que é seguir a Ele, deixando o pecado, deixando as coisas desse mundo e fazendo a sua própria vontade, então eu escolho a vida, que é o reino de Deus, e o próprio Deus estará comigo e o próprio Jesus estará dentro de mim, como diz a palavra. Então a porta da perdição, quando eu escolho, Deus não tem compromisso comigo. Mas quando eu escolho a porta estreita, que é servir a Ele, que é servir a palavra, independente de igreja, independente de placa, mas eu servir a palavra do Senhor, o que está escrito na Bíblia. Então quando eu começo a servir a Deus fielmente, então eu recebo o direito de ser filho de Deus, de fazer parte daquilo que o próprio Deus deu
através da sua palavra. Olha o que o Senhor fala aqui no livro de João. Diz assim, João 14 e o verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus está dizendo que aquele que ama a Deus, que aquele que guarda os seus mandamentos, será amado por Deus. E ele fala aqui, né, que eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus está dizendo que se revelará aquele que ama e aquele que obedece à palavra de Deus. Aquele que obedece o que está escrito nas escrituras sagradas. Então você que está andando no caminho estreito, Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo que se revelará a você se você realmente estiver andando na sua palavra. No verso 23 ele diz assim, Jesus respondendo, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Então Jesus está dizendo que ele e o Pai viríamos e fazia da nossa vida, da sua vida, o próprio lar. Você vai ser a morada do Espírito Santo. Então se você anda no caminho estreito, se você anda na presença de Deus, então você tem direito dos benefícios que o céu oferece. Jesus, quando ele começou a pregar, ele falou, é chegado o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É libertação, é cura. Deus ele nos dá a condição que através da fé, através da obediência à sua palavra, quando nós precisarmos, nós dizer, Senhor, eu preciso de uma cura, eu preciso que o Senhor abençoe a minha vida, e Deus vem e abençoa. Mas quando eu ando no caminho largo, Deus ele não tem compromisso comigo, e ele não pode ajudar a pessoa que vive no caminho largo, porque ela não obedece à palavra, ela não é filha. Porque os filhos são aquele que obedece e anda no caminho estreito. Porque o caminho estreito leva à vida, que é o reino dos céus. Mas o caminho largo, como diz a palavra, como eu acabei de ler, leva à perdição. E a pessoa que entra por esse caminho vai passar a eternidade no inferno. Eu sei que é difícil seguir no caminho de Deus, eu sei que é difícil estar na porta estreita, mas é necessário para que nós venhamos receber a salvação. Nós sabemos que os dias estão contados, você vê as pandemias, você vê o mundo cada dia pior, nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias. A própria Bíblia falou que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Nós vemos todas as profecias se cumprindo. Então é momento de nós se agarrarmos ao Senhor, entrar no caminho estreito, porque o caminho estreito leva à vida. Agora o caminho largo leva à perdição. E no caminho estreito nós temos o Senhor Deus para nos ajudar, para nos apoiar, mesmo sendo difícil. Só que no caminho largo nós fazemos o que nós queremos. Mas a Bíblia diz que o final será no lago de fogo e do inferno. Então você que está me ouvindo, escolha o caminho estreito. Eu sei que é difícil, mas o Senhor Jesus Cristo vai estar com você, segurando na sua mão, para que quando você necessitar de alguma coisa, Ele vem te abençoar. Então eu espero que essa palavra venha despertar você e te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.